Os empregados serão preparados e habilitados com antecipação. Gente, ninguém vai ocupar um cargo de um dia para o outro. Eles vão ser preparados continuamente e, se for preciso utilizar mais tempo, será utilizado até eles terem certeza das suas competências. Os empregados conhecerão as suas oportunidades e expectativas na sua carreira profissional. Quer dizer, vocês falarão para essas pessoas quais que são as expectativas que vocês estão esperando deles, quais as oportunidades que eles terão dentro da empresa. E o ambiente empresarial transmitirá segurança para essa pessoa. Quer dizer, vocês como gestores, a empresa como um todo, dará toda uma base para essa pessoa se preparar com firmeza, com certeza, até chegar à linha de sucessão definitiva. Nós temos um modelo baseado na procura estimada do produto ou serviço. Quando nós vamos trabalhar na linha de sucessão, baseia-se no conceito de que a necessidade de pessoal é uma variável dependente e eu vou precisar procurar essa pessoa. Quer dizer, dentro da empresa eu não tenho ninguém, então eu vou preparar aquela pessoa para ocupar. A relação entre as duas variáveis, que é o número de funcionários e a procura pelo produto e serviço, é influenciada por variações da produtividade, tecnologia, disponibilidade interna. O que isso quer dizer? Eu não tenho uma pessoa lá dentro para ocupar essa linha de sucessão imediatamente. Eu estou procurando um gerente de vendas, por exemplo, que o meu gerente de vendas vai sair da minha empresa, vai ser transferido em 2 anos. Imediatamente eu tenho alguém para ocupar esse cargo? Não. Então eu já vou começar a linha de sucessão, para daqui a 2 anos ele estar preparado. É isso que eu estou querendo dizer aqui nesse minha prancha. Eu estou baseado assim na procura e oferta de pessoas. Imediatamente eu não tenho uma pessoa qualificada, não. Então eu vou preparar alguém para ocupar esse cargo. Ok? O modelo baseado em segmentos de cargos, tá? Focaliza também no nível operacional da organização. Eu não preciso ser só na linha gerencial, mas eu também posso falar em linha operacional, em cargos um pouco mais baixos, cargo de supervisão, cargo de mão de obra, efetivamente, chão de fábrica, como nós falamos. Eu tenho que primeiro escolher o nível que eu quero trabalhar, estabelecer o meu passado e o meu futuro, que tipo de pessoa ocupou aquele cargo, qual é o perfil de pessoas para ocupar aquela função. Aí eu vejo dentro da minha empresa quem que pode ocupar aquela função dentro de um determinado tempo na minha linha sucessória, ok? O modelo de substituição de posto-chave é o modelo que recebe os nomes de mapas de substituição ou organogramas de encarreiramento para o planejamento de funcionários. Trata-se de uma representação visual de quem substitui quem na eventualidade de alguma vaga. O que isso quer dizer? Eu pego um mapinha e coloco na eventualidade. O que isso quer dizer? Vamos supor que o meu assistente financeiro tem uma determinada função. Eu tenho a função assistente financeiro, ok? Eu já deixo num mapinha programado, numa eventualidade desse assistente financeiro querer sair, quem que eu poderia colocar no lugar dele? Não que efetivamente eu já vá começar essa linha sucessória, eu só vou deixar na eventualidade. É aquele lembretezinho que a gente diz, se o fulano não vier, eu posso usar o ciclano. É isso que a professora quer dizer aqui para vocês, ok? Vamos lá. Além disso, o modelo de substituição de postos-chave do desempenho de cada funcionário é avaliado da seguinte maneira: ele tem que ter um desempenho excepcional, um desempenho satisfatório, um desempenho irregular ou um desempenho fraco. Eu vou ter que anotar para mim depois avaliar. E a promovibilidade futura é baseada no desempenho atual, nas estimativas de sucesso futuro das novas oportunidades. O que isso quer dizer? Que a minha promoção deste funcionário vai basear-se no desempenho atual e nas estimativas que eu espero desse funcionário dentro da minha empresa, ok? Vamos lá. E eu também tenho um modelo baseado no fluxo de pessoal. É um modelo que mapeia o fluxo das pessoas para dentro,
através e para fora da organização. Quer dizer, eu vou olhar a minha empresa como um todo. Quem que está entrando, quem que está ali dentro, quem que poderá sair da minha empresa para eu trabalhar com a minha linha de sucessão, ok? Vamos lá. E o modelo de planejamento integrado é o modelo mais amplo e mais abrangente. Do ponto de vista da provisão de insumos humanos, o planejamento de pessoas leva em conta 4 fatores pré-determinantes: o volume de produção planejado da organização, a mudança tecnológica dentro da organização, condições de oferta e procura no mercado e a comodidade da clientela. E o modelo de planejamento integrado, na prática, é um modelo sistêmico e abrangente de planejamento de pessoal que permite um diagnóstico adequado para se tomar as decisões. Quer dizer, o planejamento integrado, eu vou analisar a minha empresa como um todo, o que está acontecendo agora dentro da empresa, o que está acontecendo lá fora que pode impactar a minha empresa e quem são as pessoas que estão saindo de dentro da empresa e que estão me deixando na mão. Então, eu olho ela como um todo, por isso chama de planejamento integrado, certo? E que fatores que intervêm no planejamento de RH? Agora nós vamos falar de 2 palavrinhas que eu acho que vocês já conhecem, não sei se sabem o que quer dizer ou não: absenteísmo e rotatividade de pessoal. Gente, para quem trabalha com pessoas dentro da empresa, esses são 2 fatores importantíssimos que eu tenho que ter conhecimento para a tomada de decisão estratégica. Vamos lá? Absenteísmo ou ausentismo, não sei se vocês já conheciam essa expressão, ausentismo, é a frequência e ou duração do tempo de trabalho perdido quando os empregados não comparecem ao trabalho. O que quer dizer absenteísmo? Quando as pessoas faltam ao trabalho, certo? Ou ausentismo, eu tô lá, mas também não tô, porque eu não tô fazendo nada. Eu tô lá de braço cruzado, eu faço de conta que trabalho, mas não trabalho. Alguém já viu isso por aí? Acho que já, né? A fórmula aqui embaixo, gente, serve para calcular o índice de absenteísmo, porque isso impacta profundamente na empresa. Então, nós temos aqui um índice de absenteísmo que muitas empresas usam para calcular a falta de seus funcionários, o que isso impacta na produção dentro da sua empresa e também na lucratividade dentro da empresa, ok? Mas como ficam as ausências por atrasos de minutos ou de horas, né? Tem pessoas que se atrasam, tem pessoas que faltam ao trabalho. Então, algumas organizações preferem transformar os dias em horas para incluir faltas e atrasos. Eu também posso calcular, além da falta total do funcionário ao trabalho, quer dizer, quando ele não vem trabalhar, mas também a forma de quantos minutos ele se atrasa por dia. E isso também impacta profundamente dentro da empresa. E aqui nós temos uma fórmula. Ok? Também existe o índice de absenteísmo relativo às pessoas afastadas por períodos prolongados, como por exemplo, férias, atestados, quando as pessoas estão afastadas por INSS, por exemplo, que ficam longos períodos fora, também eu posso calcular com o absenteísmo. E para capturar o custo total das ausências, pode-se incluir todos os dias de trabalhos perdidos por qualquer motivo, como dias de afastamento de férias, doença, maternidade, acidente de trabalho, licenças de todas as espécies, tá? Então isso eu posso calcular e isso me dá um índice muito importante para a empresa para saber, gente, como é que é a minha empresa? Eu tenho muitos funcionários faltando? Eu tenho muitos funcionários que são atrasados? Porque isso impacta na minha produtividade e isso dá um decréscimo financeiro para a empresa, ok? Nós temos que cuidar muito disso. O índice de absenteísmo eu posso calcular mensal ou anual. E se o índice de absenteísmo mensal é de 3%, por exemplo, a organização conta na realidade com somente 97% da sua força de trabalho no período. Vocês estão entendendo a relação? Então eu não tenho 100% da minha força de trabalho. E isso me dá prejuízo financeiro. E isso impacta realmente dentro da empresa, tá?
O absenteísmo é afetado pela capacidade profissional dos empregados e pela sua motivação para o trabalho, além de fatores internos e externos ao trabalho. Deixa eu dar uma dica para vocês. Vocês trabalhando com gestão de recursos humanos, gestão de pessoas, vocês têm que estar sempre atentos a esse índice de absenteísmo, porque vocês vão pensar assim, o que está fazendo com que o meu funcionário falte? O que está fazendo com que o meu funcionário se atrase constantemente? O que está acontecendo que o meu funcionário constantemente está me trazendo um atestado de doença? Isso são índices muito relevantes para vocês verem a saúde como um todo da organização. O que está acontecendo? De repente é hora de aplicar algum teste para os funcionários para ver como anda a motivação. Como anda o interesse dele no trabalho dentro da empresa. Se tudo que vocês estão fazendo está valendo a pena ou não, ou precisa ser implementado. Então, o índice de absenteísmo, meus amigos, é um índice muito importante de avaliação para dentro de uma empresa. Vocês têm que levar isso muito a sério. A motivação para a sua unidade é afetada pelas práticas organizacionais, como eu falei. Por exemplo, a empresa é motivada a dar para o funcionário salários melhores benefícios, recompensas, elogios. Lembre-se, gente, nem sempre, escutem o que eu estou dizendo para vocês. Vocês podem achar assim, a professora acha que está louca, mas não é pura verdade. Pergunte para os seus colegas, aí depois faça uma pequena enquete. Realmente é somente o salário que motiva vocês a trabalhar? Hein? Eu pergunto, é somente o salário? Ou se vocês trabalham, ganham um salário maravilhoso, mas a organização é chata, as pessoas não são legais, vocês não são motivados a trabalhar, vocês não levantam com aquela coisa, oba, eu vou trabalhar hoje porque eu vou encontrar meus colegas bacanas, eu vou ter um desafio profissional a enfrentar. Será que vale a pena só o salário? Eu acho que não. Pelo tudo que eu já conheço, gente, o salário está em segunda ou terceira posição. O clima organizacional é que está em primeira posição para fazer com que o funcionário se sinta motivado a trabalhar. Então, vocês têm que cuidar muito isso aqui quando eu falo em índice de rotatividade, ok? De absenteísmo, perdão. Os programas de controle de ausência devem focalizar as causas do absenteísmo. Então, veja o que está acontecendo dentro da empresa para ocasionar todos esses índices que eu falei agora para vocês. O que está motivando ou não o funcionário a se ausentar da sua empresa. Uma pesquisa mostrou que os custos do absenteísmo em 800 funcionários de seguradoras americanas com salário médio de 9,21 dólares por hora foram estimados em 876.859 dólares por ano, ou seja, 1.096 anuais por empregado. Olha só o que eu estou falando para vocês, o que custa a ausência de um funcionário. Cada pequena redução nos índices de absenteísmo pode trazer razoável economia para a organização. E esse é um dos aspectos dos quais a administração de recursos humanos pode trazer lucro para a organização. Porque normalmente quem trabalha com recursos humanos é taxado que só dá despesa para a organização ou não gera lucro. Mas quando eu reduzo o absenteísmo dentro da minha organização, eu estou efetivamente gerando lucros efetivos para essa organização. Vamos falar agora também de rotatividade de pessoal. Refere-se ao fluxo de entrada e saída de funcionários dentro de uma organização. O que isso quer dizer? Toda vez que eu demito uma pessoa ou que eu contrato uma pessoa, eu estou fazendo uma rotatividade dentro dessa organização. E isso, gente, para quem trabalha com departamento pessoal ou gestão de pessoas, isso é registrado dentro do CAGED da empresa. Ele vai mostrar o índice de rotatividade, quer dizer, quantas pessoas entraram e saíram dentro da empresa em determinado número de tempo. Para que isso interessa, Rosane? Só para ser um nome mais bonito? Não. Eu também vou analisar profundamente. Por que é que eu estou contratando tantas pessoas em determinado número de tempo? Opa! Como assim? Está contratando?
Eu tenho calças para contratar? Quer dizer, aumentou a produção da minha fábrica, da minha empresa? É época de Natal? É época de Dia dos Namorados que eu estou contratando pessoas? Eu estou efetivamente precisando dessas pessoas? Quer dizer, são análises que a gente vai fazer. Ou está saindo muitas pessoas de dentro da empresa. Opa, também o que está acontecendo? Caiu a minha produção? Eu não estou vendendo o suficiente que eu tive que demitir pessoas? São análises que nós temos que fazer no nosso planejamento estratégico. Evitar a falta ou excesso de pessoas de dentro da empresa, ok? A cada desligamento quase sempre corresponde a uma admissão de um substituto ou de uma reposição, ok? Isso significa que o fluxo de saídas, desligamentos, demissões e aposentadorias, gente, quando as pessoas saem, pode ser por isso, desligamentos, aposentadorias, né? Ou demissões, devem ser compensados com o fluxo equivalente de entradas. Assim a gente espera, não é mesmo? Existem dois tipos de desligamento dentro da empresa, gente. O desligamento por iniciativa do funcionário ou o desligamento por iniciativa da própria empresa. Isso vocês conhecem, né? O desligamento por iniciativa do funcionário depende de duas percepções que nós vamos ver. A primeira é o nível de insatisfação do funcionário com o trabalho, quer dizer, ele pede para sair porque ele não está gostando mais, não aguenta mais trabalhar naquela empresa. E a segunda é o número de alternativas atrativas que ele visualiza no mercado lá fora, quer dizer, eu estou saindo porque eu vislumbrei alguma coisa melhor que me renda, que me satisfaça mais no mercado aí fora, que não é mais dentro da minha empresa. E isso, gente, muitas empresas têm lançado incentivos financeiros para tornar o desligamento mais atrativo, como os planos de demissão espontânea, quer dizer, dentro de uma empresa, quando eu vejo que tem alguns funcionários que eu quero que eles saiam, não é mesmo? Eu faço esse plano, eu os motivo a pedir demissão. Isso foi muito usado em alguns bancos, alguns anos atrás, chamado de PDV, pedido de demissão voluntária. As pessoas agregavam àquela demissão um valor a maior que motivasse essas pessoas a querer sair, ok? O desligamento por iniciativa da organização é a demissão, certo? Ocorre quando a organização decide desligar funcionários, seja para substituir por outros mais adequados ou para corrigir problemas de seleção, quer dizer, contratou-se mal, né? Que não deveria existir isso. Para reduzir também o impacto das mudanças organizacionais, o remédio tem sido o corte de horas extras, o congelamento das admissões, a redução da jornada de trabalho, o trabalho em casa, que a gente chama de home office, né? E, sobretudo, a reciclagem profissional. Quer dizer, tudo isso é feito para evitar com que a empresa demita funcionários. As empresas estão buscando hoje em dia alternativas, até junto a sindicatos, para que o empregado não sofra com essa penalidade que seja a demissão, não é? Às vezes reduzir horas de jornada de trabalho, entrar em férias coletivas e outras formas também, como além dessas que eu falei aqui, para que seja evitada a demissão do funcionário. A rotatividade custa caro à organização. Por que é que custa caro a rotatividade? Eu vou lhes dizer, eu contrato um vendedor, certo? Eu capacito esse vendedor, eu passo ele por treinamento, eu dou curso para esse vendedor, ele está em ponto de bala. E lá pelas tantas, ele sai da empresa. O que eu vou ter que fazer? Contratar um outro e fazer todo esse processo de novo, quer dizer, custa para a empresa, sai caro para a empresa. Por isso, procura-se evitar a rotatividade dentro da empresa. Mas mesmo assim, se houver, nós temos essa fórmula aqui que dá o índice de rotatividade para vocês saberem o que está acontecendo. Eu dou uma dica para quem trabalha dentro das empresas com esse tipo de situação. Façam periodicamente essa fórmula e calculem o índice de rotatividade e façam armazenando isso em forma de tabela, em forma de gráfico, para vocês terem um histórico de rotatividade dentro da empresa, para saber por que em determinado período
houve mais contratação, e anota embaixo, houve mais contratação porque aumentou o número de pedidos dentro da empresa, ou houve demissões porque houve um corte dentro da empresa que baixou o nosso nível de vendas. Quer dizer, vocês vão acompanhando período por período o que acontece dentro da empresa e tem um histórico geral de como a empresa anda, e isso é importante para o seu planejamento. A rotatividade não é uma causa, mas o efeito de algumas variáveis. Quer dizer, a gente nunca quer que aconteça, né, a rotatividade dentro da empresa, mas ela pode ocorrer. Aos ciclos econômicos que nós estamos sofrendo, que periodicamente algumas situações nós passamos e que ocorre no período da rotatividade, ou contrata-se mais, por exemplo, em determinadas épocas do ano, Natal, Dia das Mães, Dia dos Namorados, tantas datas festivas, não é mesmo? E também tem quando também saem as pessoas, infelizmente, porque tem uma crise econômica, tem alguma crise naquela cidade, então nós temos que ver que variável está acontecendo. A variável é interna, dentro da empresa, ou é a variável externa, que é fora da empresa? Nós podemos prevenir isso? Nós podemos evitar isso? Isso é um estudo que vocês têm que fazer dentro da empresa de vocês. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouco, que vocês tenham vislumbrado a importância de eu conhecer a organização na qual eu trabalho, conhecer o que acontece fora da minha organização que pode impactar essa organização positiva ou negativamente, conhecer as minhas forças, as minhas fraquezas, quer dizer, o que eu tenho de bom e de ruim dentro da empresa, para que eu possa enfrentar o mercado aí fora e fazer um excelente planejamento estratégico. Eu desejo a vocês muito sucesso. Nós temos um material disponível para vocês nas apostilas, com exercícios, com fóruns, que vocês estudem bastante, que vocês vão além, procurem fora e discutam com seus colegas o que nós vimos no dia de hoje. Eu agradeço a oportunidade e até uma próxima aula. Até mais!